Boa tarde pessoal, aqui quem vos fala é o Carlos e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de tutorial do canal. Esse vídeo será sobre o programa da Autodesk chamado Simulation CFD. A versão que eu estou utilizando é a 2015, certo? A versão de estudante cedida pela Autodesk. Sou aluno de engenharia mecânica e venho utilizando o programa já faz um certo tempo já. Eu trabalhei já na área com o AutoCAD, tenho experiência com AutoCAD e com Inventor. E migrei para o CFD faz pouco tempo e notei que ele é um programa complexo, porém ele é até fácil de se utilizar. Então eu tive essa ideia de fazer o tutorial de como fazer as simulações, pelo menos umas simulações básicas. As simulações mais complexas, pode ser que, dependendo do feedback que eu tiver nesse vídeo, e eu posso estar fazendo outros tutoriais, pedidos também, se as pessoas quiserem, podem estar mandando, comentando, qualquer dúvida também, sugestão, elogio, podem estar comentando que eu vou, assim que possível, dar um feedback a todos. Bom, vamos lá então ao que interessa. O programa em si ele é só de simulação de fluidos. Ele não tem integração na parte de desenho, ou seja, ele é apenas simulação mesmo. Ele não é que nem o Inventor, Solid, que tem a interface tanto gráfica de desenho quanto a interface de simulações de forças, etc. Ele apenas simula fluidos em desenhos já feitos em outros programas. Nesse tutorial vou estar utilizando o AutoCAD, também versão 2015. Porém, se você utiliza SolidWorks, é mais fácil, até porque o Solid reconhece o CFD e tem até uma aba nova que vai aparecer para você, que já pega o desenho que você fez e já manda direto para o programa em si. Só que eu estou utilizando a versão de AutoCAD aqui. Então a interface do programa funciona como? Nós temos abas, certo? Em cada aba temos certos ícones. Aqui nós temos a família, né, que nós podemos falar de família, que seria todos os itens das etapas que nós vamos fazer, vão estar definidos aqui. Essa parte que tem um gradiente de cinza para branco é uma parte de interface tridimensional do programa, ou seja, qualquer desenho que nós formos abrir, no caso, vai aparecer aqui, tanto os eixos quanto qualquer tipo, a simulação em si, vai aparecer animação aqui também. Essa parte gráfica toda é nessa parte aqui, onde está escrito Autodesk Simulation CFD. Essa parte de baixo aqui nós temos a barra, né, que ele se comunica conosco, né? Por exemplo, a parte de mensagens, né? Por exemplo, se está tendo algum erro, se está executando alguma coisa, vai aparecer aqui. Aqui nós temos a parte gráfica do programa. Ele vai aparecer um gráfico aqui, por exemplo, velocidade, pressão, etc. Valores críticos e também o Design Review. Aqui em cima nós temos Vault, Autodesk, Community. Eles são todas partes da Autodesk mesmo. São, por exemplo, é uma comunicação que você tem com a Autodesk, com fóruns, com os outros usuários da Autodesk que você queira uma ajuda, queira ajudar, certo? Essa parte é mais de comunicação com a Autodesk. Start and Learn. Essa aqui vai ser, toda vez que você abrir o programa, vai abrir ela e vai começar por ela. Na parte de novo, você vai criar um novo estudo a partir de algum desenho já feito. Aqui você vai abrir algum estudo que você já começou a fazer, salvou, deixou na máquina, você pode abrir aqui. Opções do programa em si, o que tem de novo. Aqui é uma parte de aprendizado da Autodesk. Tem vídeos, tutoriais,
tem um caminho que eles criaram até para você aprender a mexer no programa em si. Essa parte aqui é mais a parte do produto mesmo, não é interessante. Vou tomar uma aguinha aqui rapidinho. Pronto. Agora, como que a gente vai fazer? Eu fiz 2 desenhos já no AutoCAD. 2 esferas, uma lisa e uma rugosa, certo? Para serem estudadas. Então, como funciona o CFD? Ele lê, a gente vai aqui em novo, né? Vai em selecionar arquivo, certo? Eu criei uma pasta aqui chamada tutorial, onde eu vou salvar as coisas, tudo que tiver dentro. E aqui eu tenho o que? Eu tenho a parte, são os arquivos que ele lê. Vocês podem estar olhando aqui, né? O CAD, tem STEP, GS, Siemens, Rhino, CAD, simulação, Inventor, Solid, CATIA, etc. É uma vasta... tem muitos arquivos que ele lê, só que ele não lê o DWF, DWG do AutoCAD. Então o que nós temos que fazer? Nós vamos aqui exportar, né, outros formatos. Criamos um arquivo chamado esferalisa.igs. Atenção, tem que ser IGS, não IGES, porque também tem essa extensão, mas ele lê IGS. Então salvar, ele vai pedir para selecionar o que você quer salvar, né, exportar nesse tipo de arquivo. Selecionei a esfera, ele vai dizer que está processando a informação e já criou aqui um arquivo de esfera lisa. Depois nós voltamos aqui e pegamos a outra. Pronto, aqui ó, já foi criado esfera lisa. Então nós vamos criar um nome para esse estudo. Vamos colocar esfera lisa. Dá um create ali, né? E aguarda o programa abrir. Pronto. Podemos ver aqui que as mensagens, né, que ele deu, né, que a comunicação do programa em si com o operador. Isso aqui não importa no momento, né? Nós podemos minimizar clicando nesse botão aqui. Pronto, temos aqui a interface gráfica do programa e, como eu disse aqui, nós temos a árvore aqui, né, de etapas e o que a gente já fez. E como que funciona o programa em si? Ele funciona seguindo etapas e no final ele dá o valor ou a simulação em si já feita. E a interface gráfica aqui apareceu também esse cubo, né? Quem já mexe com programas como CAD, Inventor, Solid, sabe que esse cubo é o cubo das vistas, né? Topo, frontal, topo seria superior, né? Aí seria inferior, direita, esquerda, lateral, né? As partes de manipulação também, você pode girar, arrastar, etc. Mas o que nos interessa é essa parte de cima agora. Notem que apareceram 2 novas abas depois que abrimos o sólido. A Setup, né, que nós vamos configurar todas as etapas da simulação em si, e a Resultado, né, que nós vamos verificar depois que estiver pronta a simulação. Nós podemos ver o que está acontecendo com o fluido em si, né, o resultado da simulação mesmo. Então, como que funciona? Esse primeiro ícone, ele funciona da seguinte maneira: você fez a esfera ou qualquer sólido e fez uma alteração e salvou. Você vai se abrir de novo? Não, você pode atualizar aqui. Templates, você pode mexer com as templates já feitas, né? E regras é um pouco mais complicado, então não sei se eu vou definir isso aqui nesse vídeo mesmo, se eu faço isso para um próximo vídeo. Mas como funciona? Você pode criar a regra. É o seguinte:
você trabalha muito com um certo programa, por exemplo, pode ser Solid ou o que for. Nesse programa, ele tem sua própria database de materiais, certo? Só que a database daquele programa pode não ser igual a do Simulation, do CFD. Então, o que significa essa regra? Essa regra vai definir qual é o material que está naquele programa e qual material que o CFD tem que fazer, tem que identificar sendo aquele material. Por exemplo, no AutoCAD eu estou utilizando água, só que o material que eu estou utilizando, que é água, está com outro nome ou qualquer tipo de alteração para o CFD. Então, na hora que eu importar para o CFD, ele não vai entender que é água, ele vai entender que é um sólido sem material, por enquanto. Isso, se você fazer tipo num material só, é muito fácil você já anexar um material a ele e pronto. Só que se você trabalha com plantas, com máquinas muito grandes e tem uma leva de materiais e toda hora você tem que fazer essa associação de material com sólido, isso é complicado. Então o que você faz? Você cria uma regra. Então toda vez que aquele material X vier para o CFD, ele vai entender que esse material X é X, certo? Ou seja, se for água, ele vai entender que é água, se for ar, ele vai entender que é ar, porque você criou uma regra para trazer esse material para ele, e esse material vai corresponder a tal material que está na database dele, certo? Vamos ver aqui o tipo de material. Isso aqui eu já explico na parte de materiais mesmo. Bom, aqui nós temos então as etapas de simulação. A primeira é de geometria. Você criar, por exemplo, um volume externo, volume interno, porque o programa ele não entende que essa parte em volta da esfera seja algum fluido. Ele apenas entende isso aqui como nada, não tem nada aqui. Ou seja, é um vazio, um vácuo. Então, você tem que primeiro vir aqui, certo? E aqui no caso, ele já, na hora que você importa ele já passa uma visualização em cima do sólido. Então, tipo, se tiver pontas, se tiver essas coisas assim, ele já junta isso, entendeu? Ele não faz tipo um encontro de paredes, certo? Esse encontro de paredes, por se tratar de duas paredes, ele não vai entender como duas paredes, ele vai entender como um sólido só. Então, essa junção, ele junta entre as paredes. Então, vai formar uma coisa só. O que ele pode fazer é criar faces, né? Então, o sólido é um, só que cada face é própria, entendeu? Ele vai dar ele vai distinguir cada face, né? Então, isso mais pra frente a gente vai ver por que ele faz isso. Pequenos objetos, se você tiver um espaço interno para encher, você coloca em void fill. E nosso caso aqui vai ser volume externo. Por quê? A gente vai fazer uma simulação nessa esfera como se fosse uma câmara de ar, por exemplo, como eu posso denominar isso? Uma câmara de ar, vamos falar assim. O ar entra, passa pela esfera e sai pelo outro lado. Como vocês podem notar que já apareceram pontos aqui, certo? E no caso um cubo em volta da esfera. Essas informações estão todas aqui, né? Essa parte aqui de x, y, z offset significa o centro da figura no caso, né? E aqui o comprimento, né? Nós vamos alterar para 50 e aqui 150. Podemos ver que já alterou o tamanho em x, y e z. Nós podemos também rotacionar também, mas não é interessante para nós agora. A gente dá um create aqui, certo? E pronto. Aqui apareceu então
nossa área em volta, né, que está pegando o sólido que a gente desenhou. Se você quiser apagar, você tem que dar esse voltar aqui, ó, senão ele não tem como apagar de outra maneira. Então nós fechamos lá e vamos para o próxima etapa aqui de criação. Materiais. Essa parte que então a gente vai dizer quais são os materiais que estão envolvidos no nosso sisteminha que nós criamos aí. Podemos ver aqui na árvore que não tem nada associado ainda. Então, esfera lisa. Nós clicamos no botão direito, vamos em editar, certo? Materiais. Aqui nós podemos editar todos os materiais. Ou seja fluido, sólido, ele vai ter todas as informações nessa database. Então, por exemplo, o ar, ele já tem a densidade, viscosidade, condutividade, etc. Aqui. Amônia, sangue, butano, fase de gás, né? Fase líquida, CO2, etc. Sólidos também, alumínio, concreto, vidro, etc. Humano, etc. mesmo. Resistência, etc. Tem uma vasta gama de itens, 219 itens ali para ser entendido, né? Então, a esfera, o que ela vai ser? Ela vai ser o que? Um sólido. Ela pode ser, então, qualquer um desses sólidos. Vamos colocar como aço. E damos um apply. Pronto. Então, aço já fixou como a esfera lisa. Então, o que não está ainda assimilado para ele é esse volume externo que a gente colocou. Então, a gente vai, edita, muda agora, deixa fluido mesmo e a gente vai testar com ar. Então, vai ter ar sendo jogado na esfera. Então, a gente dá um apply, pronto. As informações do ar, se nós deixarmos o mouse um pouco em cima, já tem essa tabelinha com todas as informações do ar que o próprio programa tem, mas é possível alterar também, certo? Se atualizar e o programa não atualizou, você pode entrar na database lá e alterar lá mesmo. E outra coisa, a gente pode modificar também a visibilidade desse volume. A gente pode clicar no botão direito, aqui seria opaco, transparente e só a linha de contorno. Vou deixar transparente para ver a bolinha lá dentro, na esfera. E pronto, o material já está resolvido. A gente vai para a próxima etapa. Condições, certo? Do que está acontecendo ali, só que externas. Como funciona isso? Como eu quero fazer uma simulação que o ar entre aqui e saia aqui, atrás, e não escape nenhum dessas outras faces, tá vendo aqui por que ele cria faces? Então eu vou clicar normalmente com o botão esquerdo na face, vamos em editar, certo? Só que isso aqui eu quero que não passe ar ali, então eu mudo aqui, ó, tipo, temos várias coisas, velocidade, vazão máxima, pressão, temperatura, escalar, umidade, velocidade de rotação, etc. Vamos colocar como sleep. Ele vai entender que ali é uma parede, certo? Nós fazemos isso para as 4 faces, né? Outra coisa, para dar zoom é com o botão de rolar do mouse. Você rola para frente, ele dá zoom out, para trás zoom in. E se você segurar e puxar, você está arrastando a interface aqui. E para rotacionar, você pode segurar Shift e com o botão de rolar do mouse você segura ele também, clicado, né? Os dois, e você pode arrastar para qualquer lugar que você vai rotacionar da maneira que você quiser. Então já vou aproveitar aqui, já vou colocar Sleep. E aqui também, Sleep. E outra coisa, aqui atrás vou colocar como pressão 0. Por quê? Porque ele entende pressão 0 como pressão de saída, ou seja, ali vai estar saindo.
o fluido vai em direção à pressão zero, no caso. Bom, Darwin, então a gente terminou. A gente vai para as condições iniciais. Nesse caso, a gente vai mudar para volume, né? Porque o volume de ar vai se mover no caso, né? Então, nós temos aqui, ó, tipo, velocidade, pressão, temperatura, escalar, umidade, qualidade, peso de fluido. A gente vai colocar velocidade. Colocamos as três, né? Só que só em Y, né? Porque aqui é X, Z e Y, vai ter uma condição inicial. Vamos colocar então 10 metros por segundo. Então, ele já anexou aqui as velocidades, né? Mas antes de rodarmos a própria simulação, nós temos que modificar algumas coisas. A gente vai então em Mesh, vai em Enhancement, muda aqui para Number of Layers, coloca 10, dá um OK, certo? Essas partes aqui por enquanto não são interessantes para ser explicadas, mas seria a parte de mecha, né? Por exemplo, se vocês pegarem um constituinte, né, um sólido, ele é feito de partículas, né, de grãos, né? Ou seja, cada junção é uma mecha, vamos falar assim. Então, por exemplo, a mecha em si é você quebrar esse sólido em várias partes, né, vários pedacinhos, e montar. Então, cada pedacinho vai ser a mesh, né, a malha dele. E, continuando aqui, nós temos motion. O que é isso? É você dar movimento a alguma coisa. Nessa simulação a gente não vai dar movimento em nada, mas pode ser, por exemplo, um ventilador, por exemplo, girando, ou se não uma turbina, ou até mesmo um avião. Se desenhar um avião, você pode colocar ele se movendo para frente, subindo, etc. Tudo em movimento aqui, em motion. A gente vai em Solve, né? Que aqui a gente vai começar a fazer a etapa para gerar o resultado, né? A gente vem então em Solution Control, deixa marcado em Enable aqui, Advanced, deixa em Tight, pronto, ok. Aí você vem em Advection, coloca DV5. Mas como que eu vou saber qual Advection utilizar? Eu vou deixar disponível aí no link, né, aí na parte do vídeo escrito, o que? Essa página aqui da própria Autodesk, que explica cada tipo de ADV, né, 1, 2, 3, 4, 5, e para que é utilizado, né? Tem todas as informações para que são utilizados. A gente dá um OK aqui então, vem em Physics, Turbulência, muda aqui para SSK ômega, SSTK ômega, dá um OK. Em Adaptation você coloca Enable. Só isso. E quanto a turbulência, esse SSTK ômega aqui, eu também vou deixar um link da Autodesk que explica tudo o que é cada tipo de opção que você tem ali, para laminar, para turbulento, ele tem a informação aqui. Então a gente volta aqui e dá um Solve. A gente aguarda. Ele vai começar a fazer todos os cálculos de velocidade, de pressão, o que for que estiver acontecendo ali, né? O que nós podemos fazer também, podemos notar também que já mudou para Results. Nós podemos gerar aqui planos, né, para entender melhor o que está acontecendo lá dentro, né? Isso aqui nós podemos ver a alteração quando o ar bate na esfera, o que ele gera aqui, né? A esteira, né, que ele gera.
E ele roda desde o que? Desde a velocidade zero, com pressão máxima, né? Até quando você começa a aumentar a velocidade, cai a pressão. Ele começa a gerar tudo isso aqui nesse gráfico aqui. Notem que o fluido, no caso, ele está rebatendo também nessas paredes, né? Por isso que você tem regiões com velocidade zero aqui. Podemos também rotacionar aqui, né? No caso, criar um novo aqui plano. Vai aparecer as opções que a gente pode rotacionar ele, né? E puxar ele para frente, para trás. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o plano um pouco mais reto aqui assim, chegar ele bem aqui e colocar pontos, né? Então a gente pode clicar em Traces aqui, né? E tem o que? Aqui seria eu clicar no plano e ele gera os pontos. Ou eu posso fazer um retangular ou um circular, mas eu vou clicar aqui. Muito cuidado, o seguinte, se você não tem uma máquina muito boa, se você adicionar muitos pontos, você pode travar o programa. Então eu vou fazer com alguns pontos só aqui também, porque eu não garanto que não vai travar, né? Então, deixa eu ver se eu adiciono algum ponto que vai lá pro meio lá. Bom, eu adicionei um ponto aqui que está indo lá pro meio. Então vamos verificar o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver se eu... Deixa eu deletar esses pontos. Você clica em Trace List, Delete All, add Points, né, para colocar de novo. Faz o seguinte, eu vou voltar para os planos e vou deixar bem próximo aqui para não errar. Traces, add Points, para ver exatamente o que está acontecendo em volta da esfera, né? Ver Trace. Então, ó, nós podemos ver aqui os pontos que circulam a esfera, né? Aqui no caso eu cortei a esfera com o plano, mas é possível ver por exemplo, se eu trazer para cá, ó, o formato da esfera em si e todo o gradiente de alteração. Então, vamos fazer o seguinte, para fins de comparação entre os dois, né, eu vou pegar aqui e vou salvar essa imagem. Eu posso salvar como static, né? Aqui ele está voltando a refazer, né, a simulação. Aqui nós temos também a parte de decisão, né, para comparação, né? A parte de gerar um relatório também. A gente pode parar também aqui o soak. Esperar um pouco mais para frente, que no momento ele está acelerando, né, o fluido. Às vezes o cliente colocou uma parede tão próxima aqui, tá vendo que o fluido ele rebate a parede. Acho que tá legal isso aqui já, podemos parar aqui, certo? Nós temos aqui então, pode criar uma imagem dinâmica, né? Esfera lisa. E vamos criar uma imagem estática também. Esfera lisa como JPG. Certo? Bom, eu vou fazer a parte 2 agora com a esfera rugosa, né?
Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo então vai vir logo na sequência. Se gostaram, então dá um joinha aí, né? Comentem também, se possível. Como é o primeiro vídeo, então desculpa qualquer erro que foi feito, foi dito também, no caso. E eu espero que tenham gostado. Então nos vemos então na parte 2 desse vídeo. Então até mais, pessoal.